Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Estamos dando início à solenidade de abertura do seminário As Grandes Contaminações e Suas Repercussões, as lições extraídas do caso de Paulínia, promovido com a parceria entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, através do seu Comitê Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro e com o imprescindível apoio da nossa Escola Judicial, e o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. Dando início ao nosso encontro, convidamos as seguintes autoridades na composição da mesa de abertura. Excelentíssima Senhora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo de Moraes, desembargadora presidente deste tribunal. Sua Excelência, o senhor João Batista Brito Pereira, ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Sua Excelência, a senhora Adelaide Alves Miranda Arantes, ministra do Tribunal Superior do Trabalho e coordenadora do Comitê Gestor Nacional do... Sua Excelência, o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Curado Fleury. Sua Excelência, a desembargadora presidente do TRT da 23ª Região, Mato Grosso, e do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, doutora Elinei Bezerra Veloso. Sua Excelência, o senhor Lorival Ferreira dos Santos, desembargador-presidente deste tribunal no biênio 2014 e 2016, gestor regional de 2º grau do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho da 15ª Região e representante da presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. Sua Excelência, o vice-diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, desembargador Carlos Alberto Bosco. Sua Excelência, o senhor Marcos Menezes Barberino Mendes, juiz-diretor de Cidadania e Direitos Humanos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, aqui representando a presidente da ANAMATRA, doutora Noêmia Porto. Sua Excelência, o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, juiz César Reinaldo Ofa Basile. Por favor, podem tomar assento. A comissão organizadora deste evento sente-se honrada e agradecida com a presença de todos, registrando a estimada presença dos desembargadores que integram esta egrégia corte, demais magistrados, procuradores do trabalho, nobres advogados, representantes sindicais, peritos, servidores, estudantes e demais convidados, agradecendo a todos pelo interesse no debate desta tão importante iniciativa. E faz ainda um registro especial pela prestigiosa presença de Sua Excelência, a senhora Maria Helena Malman, ministra do Tribunal Superior do Trabalho e vice-coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. Excelentíssima senhora Maria Beatriz Teodoro Gomes, desembargadora do TRT da 23ª Região Mato Grosso e membro representante da região Centro-Oeste do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro. Excelentíssima senhora Eliana Felipe Toledo, desembargadora aposentada, presidente deste tribunal no biênio 2002-2004.
Excelentíssimo senhor Sebastião Geraldo de Oliveira, desembargador do TRT da Terceira Região, Minas Gerais, e membro representante da região Sudeste do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro. Excelentíssima senhora Maria Estela Guimarães de Martim, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. Excelentíssima senhora Lígia Cristina de Araújo Bisonhi, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui representando o presidente da APAMAGES, Dr. Fernando Bartoletti. Agradecemos a presença de Sua Excelência, o deputado federal, Dr. Roberto de Lucena. Também a especial comparecimento do excelentíssimo vereador, Dr. Carlão do PT, neste ato representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Dr. Marcos Bernardelli. Excelentíssimo senhor Gustavo Lemos Peta, vereador de Campinas. Excelentíssimo senhor Firmino Alves Lima, juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Piracicaba e gestor regional de primeiro grau do Programa Trabalho Seguro na Justiça do Trabalho da 15ª Região. Excelentíssimo senhor Maurício Bearzotti, juiz representante da Escola Associativa dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região. Registramos também a senhora Célis Martins, secretária-geral da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Agradecemos a presença do Dr. Ademir José da Silva, representando a subseção de Campinas da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Vinícius Cascone, representante do Sindicato dos Químicos Unificados, que teve atuação preponderante no caso Shell BASF. Agradecemos também ao Dr. Ivo Dalacqua Júnior, vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Estado de São Paulo e do Centro de Comércio do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença do professor Dr. Padre Adriano Brolesi, diretor adjunto do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, neste ato representando o magnífico reitor da PUCAMP, professor Dr. Germano Rigassi Júnior. E ainda a especial presença da doutora Luciana Pereira de Souza, conselheira da Associação dos Advogados de São Paulo, neste ato representando o seu presidente, Dr. Renato José Cury. O cerimonial apresenta suas desculpas, caso alguma autoridade presente por falha nossa tenha deixado de ser nominada, rogando para que sinta-se especialmente acolhido neste evento. Da mesma forma, informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo por meio do endereço eletrônico do Tribunal, ao que aproveitamos para saudar a audiência que nos acompanha pela internet. Neste momento, pedimos a todos que puderem que se postem em pé para cantarmos o hino nacional brasileiro. Pela própria natureza,
tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que ostentas estrelado, regindo o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, as cerques da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, quem teme, quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, com pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Para gravar em cima, ficou para trás, atrás como num roteiro cinematográfico, atrás como nas rodas velozes de um veículo, como num sonho, como num pesadelo. Uma história irreal, contrastantes sentimentos, uma só amargura. Num debate entre a razão, o cotidiano, o querido, o desejado, esquisito doído, o ser espremido, o trauma, a marca indelével, a falta de estrutura, muita carga para ficar para trás. Na frente, visões conturbadas. Que fazer desse filme que odeio? Que fazer dessa paisagem? Como colar as páginas deste verso macabro? Deste fato que poderia estar só nas histórias acontecidas nos livros de bolso. Ficou para trás? Ou está atrás de tudo que vejo, de tudo que faço? As coisas formaram um círculo e como dói. Dói porque sei e nada posso fazer. Indescritível. Vai entrando e se instalando como habitat natural. A dor que não acostuma, mas que já faz parte do dia, que já toma café da manhã, que já veste camisola e se consola no travesseiro. Mas queria tanto que ficasse mesmo para trás. Como num sonho mau, como numa nuvem escura, como numa torrente, mas tem esse vigor crônico que não se pode abater de uma só vez. Mudança, fuga, perspectivas falhas, tento afogar, tento sentir e sentir até consumir. Mas não posso, não conseguiria sentir tudo de uma só vez, mesmo agora. E é bem pior, as suaves prestações que pago vêm acrescidas dos maiores juros já vistos, arbitrários talvez. E choro. As lágrimas são o comprovante de pagamento, e isso darei. Dívida assumida, dívida paga, bem paga, com quitação. E o desejo de ficar para trás, como no início do escrito, para trás, como num trem, como numa visão nublada de sonho infantil, quando eu tinha 5 anos e não sabia o que fazer. Do gigante listrado que me aparecia à frente, como não sei fazer agora com a carga que tenho do gigante agora sem listras, mas sempre presente. Deixar para trás, nas rodas velozes de um veículo, nas espumas diluídas do mar, como letras de areia, como giz em quadro negro, como escrito passado borracha, e apagar, apagar e apagar, e gravar em cima.
There's no heaven. Easy if you try. No hell below us. Above us only skies. Imagine Vamos all acompanhar todo mundo. the Imagine. living for today. Imagine there is no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Obrigada a todos. Queremos ainda registrar e agradecer a presença da doutora Maria José Briguete Ordonho, Rebelo, representando a Escola Judicial do TRT da 2ª Região. Seja muito bem-vinda. Para a abertura oficial deste evento, teremos as palavras de Sua Excelência, a presidente deste tribunal, nossa anfitriã, desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes. Cumprimento inicialmente todos os presentes, cumprimento e agradeço a todos que estão aqui, principalmente as autoridades, ministro, presidente do TST, João Batista Brito Pereira, que sempre nos alegra e nos agrada com sua presença em todos os eventos aqui do TRT 15. Ministra Adelaide, nossa inspiração em muitas coisas. Muito obrigada, ministra, por essa participação tão efetiva no acontecido de hoje. Senhor Procurador Ronaldo Curado Fleury, também que sempre está aqui apoiando na figura do Ministério Público. Minha querida amiga, presidente do Coleprecor, Elinei Bezerra Veloso. É um prazer tê-la aqui, doutora Elinei. Meu querido colega desembargador, Lorival Ferreira dos Santos, que tanto trabalhou para que esse evento pudesse ter a magnitude que hoje está tendo, meu colega de Câmara e uma pessoa que eu respeito e admiro muito. Também meu querido colega desembargador, vice-diretor da escola, Carlos Alberto Bosco, que todos também, que a escola é uma parceira impecável e muito trabalhadora e com muito afinco conseguiu realizar, juntamente com os comitês, o evento de hoje. Meu colega magistrado, Marcos Barberino, representando hoje a ANAMATRA. E o nosso César Basile, que representa a nossa associação, a AMATRA. Meus queridos colegas desembargadores, membros do Ministério Público, todas as autoridades presentes, servidores, senhores e senhoras, agora o bom dia oficial. Sejam todos muito bem-vindos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sede deste seminário que foi organizado pelos comitês gestores nacional e regional do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, com apoio da Escola Judicial desta Casa. Dedicamos o dia de hoje para debater temas referentes às grandes contaminações e suas repercussões para os cidadãos,
comunidades, empresas e meio ambiente. E faremos isso a partir do estudo do processo ocorrido em Paulínia, caso conhecido como Shell BASF. Reunimos aqui expoentes do mundo jurídico, do mundo do direito e profissionais da saúde, que nos brindarão com fatos, cases de sucesso e ideias inovadoras que possam aguçar novos referenciais para futuras decisões em casos análogos. Ao iniciar minha fala, gostaria de abrir um parênteses e mencionar que neste ano comemoramos os 100 anos da OIT, Organização Internacional do Trabalho, uma agência de importância ímpar na promoção da justiça social e na luta pelo trabalho decente. Homenagear esse organismo internacional é dever da Justiça do Trabalho, que neste centenário seguimos atuando sob os mesmos propósitos. Nossa organização tripartite é a base sólida que garante equilíbrio e harmonia na luta pelo emprego pleno, pela igualdade sob todos os aspectos e condições, pelo respeito à dignidade humana e, sobretudo, pela paz social. Se considerarmos os dados coletados pela OIT, observaremos que, apesar dos esforços despendidos para a manutenção das garantias de trabalho, mais de 190 milhões de pessoas no mundo estão desempregadas. Mais de 300 milhões estão empregadas, mas continuam em situação de extrema pobreza. Além de quase 2 bilhões de pessoas trabalharem informalmente, dentre os quais 348 milhões são jovens. Daí a relevância das agências internacionais nortearem as relações do mundo do trabalho. E cabe a todos nós, organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais, o olhar mais atento e a ação protetiva contínua, que tenha como fio condutor a relação saudável entre trabalho, emprego, sustentabilidade e meio ambiente. No Brasil, a OIT tem se dedicado também a temas como geração de empregos, erradicação do trabalho escravo e infantil e diálogo social. Assuntos que já são pauta para a Justiça do Trabalho e vem sendo articulado mediante a incansável participação dos comitês nacional e regionais de erradicação do trabalho escravo e infantil, instalados nos tribunais espalhados por todo o país. Aliás, aproveito a oportunidade para render nosso reconhecimento pela condução dos trabalhos dos nossos comitês, que com ideias inovadoras e atuação irretocável, vem se destacando no cenário nacional e servindo de referência para os outros tribunais. Em vista de tudo quanto dito até aqui, cabe-nos parabenizar a OIT, esperando que venham mais 100 anos de dedicação às questões relacionadas ao trabalho e ao emprego, contando sempre e incondicionalmente com esta justiça especializada. E foi assim, amparados e inspirados nos sensos de justiça social e do trabalho decente, bases da OIT, que a comissão organizadora dedicou esse evento às reflexões sobre acidentes de trabalho e suas repercussões na sociedade, na economia e no meio ambiente, utilizando o caso emblemático Shell BASF. Vale lembrar que os dados estatísticos sobre acidentes de trabalho constantes dos anuários do Ministério da Previdência Social e do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, assim como o Programa de Prevenção do Trabalho Seguro, apontam que o Brasil ocupa o 4º lugar em acidentes fatais, sendo o estado de São Paulo responsável por mais de 34% desse total e mais de 26% das mortes deles decorrentes. São dados alarmantes e, sem sombra de dúvidas, merecem ser estudados para o aperfeiçoamento das políticas de segurança e saúde do trabalho, traçando novos paradigmas na prevenção e busca de soluções que repercutam para toda a coletividade. Desse modo, não poderia deixar de citar
que o caso Shell Basf, após 5 anos, ainda ressona na memória e na história pelo vulto e o respeito à dignidade humana e ao meio ambiente. Tampouco poderia deixar de ressaltar o quão corajosa foi a decisão da desembargadora Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa, então juíza do trabalho da 2ª Vara de Paulínia, que em 2010, após 3 anos e mais de 50 volumes de instrução processual, num arrazoado de extremo senso e humanidade jurídica e pessoal, sentenciou, condenando as empresas ao pagamento de indenização e prestação de atendimento integral à saúde dos ex-trabalhadores e dos filhos por eles gerados. E ainda, a maior indenização por danos morais coletivos até então julgada pela Justiça do Trabalho. Depois desse ato de bravura, outros atores se juntaram ao feito e, em trabalho de parceria entre poderes, ratificaram o decisum que nesta data é merecedor de nossas reverências. Todos, indistintamente, fizeram e fazem a diferença nessa luta constante por melhorias nas condições da atividade laboral e seus reflexos nas relações com as pessoas e com o mundo. Senhora Procuradora Clarissa Ribeiro Chinestec, autora da Ação Civil Pública. Desembargadora Helena Rosa da Silva Lins Coelho, relatora do processo em 2º grau. Ministro João Oreste Dalazen, ministro Carlos Alberto Reis de Paula e ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, responsáveis pelo acordo final realizado no TST. Recebam nossas congratulações. Registre-se ainda que o caso Shell Basf, que será tratado com a maior propriedade pelos nossos debatedores neste seminário, além de ser inovador na aplicação de princípios e normas, além de olhar perspicaz sobre a responsabilidade civil objetiva, além da proteção ao trabalhador e sua família, além da responsabilização pelos danos ao meio ambiente, findou-se por gerar um benefício maior para a sociedade, mediante a aplicação do valor final da condenação por dano moral de 200 milhões a entidades de pesquisa e medicina, conforme exibiremos no telão a seguir. Em episódio de repercussão nacional, que se iniciou com a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em 2007 e prosseguiu com sentença da 2ª Vara do Trabalho de Paulínia, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, centenas de ex-trabalhadores da Shell e seus familiares tiveram garantidas indenizações e tratamento médico. Em acordo realizado em 2013, no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, reconheceu-se os efeitos da contaminação do solo e dos lençóis freáticos realizada pela multinacional anglo-holandesa. Firmava-se ali, para a comunidade jurídica, o caso Shell, no qual as empresas Raizen e Basf, sucessoras da multinacional, concordaram em pagar 200 milhões de reais por dano moral coletivo. Como forma de reparar o dano à sociedade causado pela empresa, o dinheiro de indenização foi destinado para entidades de pesquisa e medicina. A Associação Ilumina de Piracicaba foi uma das beneficiadas com um repasse de quase 28 milhões de reais. O dinheiro foi utilizado na construção do Hospital do Câncer de Piracicaba e na aquisição de uma unidade móvel de atendimento. Inaugurado em maio de 2019, o novo hospital reduziu, inicialmente, de 8 meses para 1 mês a espera por um diagnóstico de câncer de pacientes que estão na fila de espera do Sistema Único de Saúde. O Hospital Ilumina tem capacidade para realizar aproximadamente 20 mil mamografias, 16 mil exames de Papa Nicolau, 10 mil consultas especializadas, 75 mil atendimentos, 3 mil cirurgias ambulatoriais e 61 mil procedimentos por ano. A Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus, instituição sediada em Jaci, região de São José do Rio Preto, recebeu os valores de 24 milhões e meio de reais, dinheiro que foi utilizado na construção de um barco-hospital
e R$ 696 mil para uma ambulância. O projeto pretende atender mais de 1.000 comunidades ribeirinhas e quase 700 mil pessoas, com 2 hospitais de apoio e abrangência em 12 municípios ribeirinhos do Rio Amazonas. Centro Infantil Boldrino. A instituição recebeu 48.300.000 para a construção e aquisição de equipamentos do Instituto de Engenharia Molecular e Celular, primeiro centro de pesquisa sobre câncer pediátrico do país. Inaugurado em 27 de novembro de 2018, o Instituto promove a produção e disseminação de conhecimentos nas áreas de biologia molecular do câncer pediátrico, além de novas metodologias e reagentes para o diagnóstico e tratamento dos pacientes. Hospital do Amor. Idealizado pelo Hospital do Câncer de Barretos, o Hospital do Amor em Campinas foi contemplado com R$ 70 milhões. Inaugurada em março de 2017, a instituição realiza pesquisas, prevenção, tratamento e educação em oncologia. A verba também possibilitou a construção de 5 carretas adaptadas e equipadas com aparelhos para a realização de exames, sendo 4 delas para diagnósticos e uma para educação. Hospital Estadual de Sumaré. Foram doados R$ 2,5 milhões para aquisição de equipamentos utilizados pelo setor de neurocirurgia. Entre eles, foi adquirido um microscópio cirúrgico que permitirá ao hospital avançar nos procedimentos mais complexos, como as cirurgias de tumores ou de aneurismas. Universidade Federal da Bahia e Fundacentro. As 2 instituições apresentaram um projeto orçado em R$ 1,5 milhão que tem como objetivo mapear a exposição ocupacional ao asbesto mineral utilizado na produção de amianto e seus efeitos sobre a saúde no Brasil. FUPEM. O TRT-15 e o MPT oficializaram também a entrega de R$ 8.900.000 à Fundação de Pesquisas Médicas de Ribeirão Preto. A quantia está sendo aplicada na atualização tecnológica e modernização da infraestrutura dos setores de alta complexidade da Unidade de Queimados e da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Fundação Área de Saúde de Campinas, FASCAM. Foram destinados R$ 40.400.000 para a construção do Instituto de Otorrinolaringologia de Cabeça e Pescoço da Unicamp, que prestará atendimento médico à população pelo SUS. Será o primeiro Centro Nacional de Diagnóstico e Tratamento das doenças relacionadas ao trabalho, como a perda auditiva e doenças relacionadas à voz. Este apito tem um nome. Esperança! Embarque conosco nesta aventura de amar. A serviço Da vida! Assim, meus caros, com os olhos no futuro e esperando que esses exemplos nos motivem a atuar em prol de melhorias significativas nas condições de trabalho, agradeço imensamente a prestigiosa participação das autoridades presentes e de todos que aqui compõem este seminário, parabenizando a comissão organizadora e desejando a todos um excelente dia de estudo. Obrigada.
Ouviremos agora, Sua Excelência, o presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira. De início, eu vou repetir o que tenho dito sempre que chego aqui. A 15ª Região tem o jeito próprio de receber, que é um jeito próprio de receber bem. Desembargadora Ana Marilis, ouvir poema com autêntica declamação é a melhor forma de começar a ouvir. Devo dizer que foi, sem dúvida nenhuma, um momento extraordinariamente doce, um poema doce, uma voz doce, uma moça doce, de uma moça doce. Acrescido de Imed, não temos o direito de pensar no erro. Tudo vai dar certo. Tudo tem dado certo. Eu preciso prestar esse depoimento ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que não inaugurou esse modo bonito de receber hoje. É assim que o TRT faz. Eu peço permissão para saudar todas as autoridades, a magistratura, o Ministério Público, parlamentares, de forma remissiva, me reportando ao cerimonial, que já o fez bem feito. Mas eu não resisto o silêncio e não vou silenciar, porque devo saudar a doutora Gisela, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, presidente e anfitriã desse evento, um tribunal que o acolhe, o hospeda, em nome do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho. Agradeço a disposição, a disponibilidade, e esse agradecimento se estende à Escola Judicial e à comissão organizadora, capitaneada aqui pela obra sempre bem concluída do desembargador Lorival. Quero saudar todos que fazem o programa do Trabalho Seguro, nas pessoas da ministra Adelaide, ministra Maria Helena Malma, os ilustres e as ilustres gestoras nacionais e regionais, também o Ministério Público do Trabalho, que é um dos responsáveis pelos motivos que hoje movem essa homenagem, ou essa celebração, né? Quero saudar os homenageados. E, com receio de pecar pela omissão, arrisco me referir ao ministro João Oreste Dallazen, que não pôde vir aqui, mas está aqui representado por sua filha, Tayane Dallazen, a quem o ministro Dallazen sempre dedicou admiração. E depois que passou a advogar, o ministro Dallazen passou a admirá-la muito mais. É o seu orgulho. Tayane é o orgulho do ministro Dallazen, que presidiu o TST de 2011 a 2013. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que presidiu de 2013 a 2014. A desembargadora Maria Inês, que, na ocasião, julgou aquela ação civil pública de feliz desfecho. E a doutora Clarissa, que, com coragem, altivez, crença, soube promover essa ação.
soube se dedicar a ela com os outros colegas do Ministério Público e o direito. Mas eu quero saudar também a ministra Delaide Arantes, que era a relatora daquele feito e foi quem me propôs a realizar um evento para celebrar o êxito daquela negociação, e muito entusiasmada, e soube também compreender que aqui é o lugar para se lembrar daquele evento. Mas eu quero saudar todas as vítimas aqui na presença dos que sobreviveram, e saudar também as empresas que souberam compreender o erro, que souberam compreender a necessidade de reparação, embora parcial, essas reparações nunca são completas, mas há uma saudação muito especial. Mas já gastei o meu tempo, mas não vou desistir. Fiquem certos disso. De lições extraídas do caso Paulinha, não vou falar, porque há quem fale com uma vantagem em qualidade. Solicitaram-me que tratasse algo sobre o centenário da OIT. Prometo não extrapolar muito o meu tempo, que eu sei que é curto. E por isso eu começo dizendo que este ano eu tive a honra de compor uma vez mais a delegação brasileira na Conferência Internacional do Trabalho, que foi realizada em junho, como se sabe. E esta foi a 78ª reunião que se deu em junho, e ali identifiquei dois fatos importantíssimos. O primeiro deles foi a declaração do centenário daquela instituição. Sobre esse primeiro fato, devo considerar que a OIT, ali na declaração do centenário, afirmou os princípios da OIT, exacerbando os compromissos tripartites. No discurso de abertura, o presidente da conferência referiu-se à celebração do centenário da OIT, afirmando de início, abro aspas, tudo que eu transcrever aqui será resultado de uma tradução livre do original em espanhol. Aspas, a conferência e o Parlamento Mundial do Trabalho, a conferência é o Parlamento Mundial do Trabalho e oferece uma oportunidade única aos seus Estados-membros e aos interlocutores sociais de debater de maneira tripartite e responsável sobre questões sociais e relativas ao trabalho decente do mundo. Em seu discurso, por sua vez, o diretor-geral do Escritório Internacional do Trabalho e secretário-geral da Conferência, Sr. Ridê, exaltou a confiança de que goza a OIT nesses 100 anos de existência e o esforço pelo estabelecimento de uma justiça social no mundo, e que esta confiança expressa, abro aspas, na visita de mais de 40 chefes de estados e de governo, fecho aspas, à conferência, confirmando de maneira mais concreta, ainda disse, na influência dos representantes dos governos, dos trabalhadores e dos empregadores deste grande Parlamento Mundial do Trabalho. Esse o senhor Ridê. Atribuiu a longevidade da OIT
a 3 fatores. O primeiro, o seu desempenho de trabalhar pela justiça social, porque a reflexão humana de buscar a justiça e o respeito aos direitos é universal. Segundo, a composição tripartite, aspas, porque certamente não é o acaso que quando outras organizações puramente intergovernamentais desapareceram, apenas a OIT tripartite sobreviveu, fecho aspas. Terceiro, a capacidade constante da adaptação da OIT que lhe permite enfrentar os desafios da mudança em vez de evitá-los. O segundo fato importante foi a Convenção sobre a Violência e o Assédio no Mundo do Trabalho. O tema principal, como sabe, foi a eliminação da violência e do assédio do mundo do trabalho. Violência no trabalho, trago esse tema, porque ele se harmoniza com as questões que envolveram este seminário, bem assim com o programa que estamos desenvolvendo na Justiça do Trabalho, visando conscientizar nossos magistrados, nossos servidores, nossos prestadores de serviços sobre os males do assédio moral. Uma manifesta forma de violência no mundo do trabalho. Bem assim, eliminar essa prática no seio da Justiça do Trabalho. A propósito, no discurso de abertura da Conferência Internacional, de que falei há pouco, o senhor Ridê, diretor-geral, afirmando-se o propósito da OIT em construir um futuro do trabalho com justiça social para todos, disse, aspas, as condições de trabalho com injustiça e sofrimento e privações representam um perigo para a paz e harmonia no mundo. Fecho aspas. Esse tema despertou grande interesse de todos os participantes da conferência. Ricos debates protagonizados por representantes de inúmeros segmentos, envolvendo governos, sempre, governo, empresários e trabalhadores, e de todos os países ali presentes. Ao final da conferência, a conferência adotou a Convenção sobre a Violência e o Assédio 2019. Desde 2011, a OIT não adotava uma convenção. A última foi a 189 do trabalho doméstico, como se sabe. Eu quero eu peço a permissão para trazer alguns fragmentos da convenção que foi adotada para se ver o quanto o mundo e a OIT representa o mundo. A OIT traz a ideia do mundo, ela interpreta as agruras que o mundo vive, e trago alguns fragmentos só, muito rápidos. No preâmbulo se identificou, reconhecendo o direito de toda pessoa a um mundo do trabalho livre de violência e assédio, incluindo a violência e o assédio por razão de gênero, reconhecendo o direito de toda pessoa a um mundo do trabalho livre de violência e assédio, incluindo a violência e o assédio por razão de gênero, isso é para sublinhar, reconhecendo que a violência e o assédio no mundo do trabalho podem construir uma violação ou um abuso dos direitos humanos e que a violência e o assédio são uma ameaça à dignidade e da oportunidade, além de serem inaceitáveis e incompatíveis com o trabalho decente. Reconhecendo a importância de uma cultura do trabalho baseada no respeito mútuo e na dignidade do ser humano para prevenir a violência e o assédio. Reconhecendo que a violência e o assédio no mundo do trabalho afetam a saúde psicológica, física e sexual das pessoas e sua dignidade e seu ambiente familiar e social, e por aí vai.
Nas definições, trago aqui, e tudo que trago, já disse que é uma tradução livre, trago como notícia, a expressão violência e assédio no mundo do trabalho designa um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de ameaças de tais comportamentos e práticas, seja com sua manifestação ocorrida uma única vez ou de maneira repetida, que tenham por objeto, que causam ou sejam passíveis de causar um dano físico, psicológico, sexual ou econômico, e inclui a violência e o assédio por razão de gênero. A expressão violência e assédio por razão de gênero designa a violência e o assédio voltados contra as pessoas por razão do seu sexo ou gênero, ou que afetam de maneira desproporcional as pessoas de um sexo ou gênero determinado, incluindo o assédio sexual. No âmbito da aplicação, trago mais um fragmento. A presente convenção protege os trabalhadores e as pessoas no mundo do trabalho, com a inclusão dos trabalhadores assalariados, conforme definido na legislação e na prática nacionais, assim como as pessoas que trabalham, qualquer que seja a sua situação contratual, as pessoas em formação, incluindo os estagiários e os aprendizes, os trabalhadores despedidos, os voluntários, as pessoas em busca de emprego e os postulantes a um emprego, além dos indivíduos que exercem a autoridade, as funções ou as responsabilidades de um empregador. São fragmentos de uma convenção e repito que trago aqui apenas como notícia, porque, como se sabe, ainda tem um longo caminho a percorrer até serem exigidas essas normas constantes desse convênio, que também já foi aprovada a respectiva recomendação. De modo que eu estou aqui para aplaudir todos aqueles que protagonizaram aquele acordo, magistratura, Ministério Público, né, empregados e as empresas. Peço a Deus que nos abençoe aqui, nesse evento, que tem um motivo honroso, e que essa celebração sirva para que nós jamais nos esqueçamos de que alguém se sacrificou e nós não temos o direito de nos omitir para evitar novos sacrifícios. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Ouviremos agora Sua Excelência, o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Curado Fleury. Eu peço licença para cumprimentar todas as autoridades presentes, compõe a mesa e a plateia, todas as pessoas aqui, na pessoa da nossa presidenta, doutora Gisela, que sempre recebe não só o Ministério Público, mas eu tenho certeza até, não só por conhecê-la, mas principalmente por conhecer este tribunal. Pelos relatos que me passam, os colegas que aqui atuam, recebem a toda a sociedade, acolhem a toda a sociedade da única maneira com que a sociedade deve ser acolhida. Nós estamos aqui, este evento, fala sobre grandes tragédias, principalmente com os olhos voltados para pensarmos em atuação de prevenir e atuação reparatória. A reparação, que foi muito bem demonstrada
aqui pelo vídeo, doutora Gisela, ela é fundamental para trazer, principalmente as vítimas, as famílias dos mais de 60 trabalhadores que perderam suas vidas buscando o sustento de suas famílias, trazer a sensação de justiça. E eu desconheço um sentimento que esteja tão impregnado na nossa sociedade, que seja tão fiel desde as camadas mais altas da nossa sociedade até as camadas mais baixas, do que o sentimento de justiça. Basta nós assistirmos a algum jornal televisivo, quando tem uma tragédia, quando tem um atropelamento, o que seja, e algum familiar, algum conhecido é entrevistado, pergunta, poxa, e agora? O repórter pergunta, agora eu quero justiça. E esse sentimento é o mesmo para a pessoa que não teve oportunidade de estudar do que aquela pessoa que tem um doutorado, um pós-doutorado. E o caso Shell-Basf, que até pouco tempo era a maior caso, a maior indenização da história brasileira, da história do judiciário brasileiro, ele trouxe aos familiares, ele trouxe aos trabalhadores vitimados, que até hoje carregam doenças que adquiriram no trabalho, e também aqueles trabalhadores que não sabem se amanhã poderão estar acometidos ainda de doenças relacionadas ao trabalho na indústria Shell-Basf. Trazem um sentimento de justiça. Claro, com todas as suas variações, um com mais, outros com menos, isso é absolutamente natural. E não nos cabe aqui julgar. E a sociedade brasileira, em razão da reparação do dano moral coletivo, eu tenho certeza, principalmente quando vemos iniciativas como as aqui demonstradas, a sociedade, a partir do momento que ela toma conhecimento dessa devolução, dessa reparação, ela terá, sim, também a sensação de justiça. Eu tive o privilégio, a honra de ser convidado pelas colegas e pelos colegas aqui da 15ª Região. E eu vou citar só porque estão aqui na frente, por favor, os que eu não citar, porque eu não estou vendo. A Clarissa, colega que ajuizou a ação, que teve um destemor ímpar, com pressões internas e externas absurdas, mas não desistiu. O colega Paulo Crestana, que está ao lado ali da Clarissa, a colega Estela, minha colega de concurso, que hoje chefia a Procuradoria da 15ª Região, que é fundamental para dar todo o suporte aos colegas que aqui atuam, e ao meu xará, Ronaldo Lira, e todos os demais que estão aqui e os que não puderam estar aqui, mas que atuaram. Fica a certeza de que a sociedade, principalmente a sociedade da região de Campinas, interior aqui de São Paulo, está sendo reparada.
está tendo o retorno, está tendo a sensação de justiça. Entretanto, apesar de termos essa sensação de justiça, fica em nós uma sensação muito ruim de que tudo isso poderia ter sido evitado. As mais de 60 mortes poderiam ter sido evitadas. Que bom seria se nós não precisássemos reparar. Se o Ministério Público do Trabalho não precisasse ajuizar ações civis públicas que visassem a reparação a vidas perdidas. Se o Poder Judiciário não precisasse indenizar as suas famílias, as famílias dos trabalhadores, por vidas perdidas. Dia 25 de janeiro deste ano, mais de 300 pessoas, cerca de 300 pessoas, melhor dizendo, perderam suas vidas no acidente de Brumadinho, lá na minha querida Minas Gerais. Falei só a minha querida porque eu sou mineiro, tá, gente? Não é porque eu gosto mais de Minas do que São Paulo, não. Até hoje, passados mais de 6 meses, ainda estamos contando os mortos. Tudo indica que há ainda mais 23 ou 22 corpos a serem encontrados. Não sabemos. E não sabemos o número por situações absurdas, como, por exemplo, o fato da administração da empresa ter sido construída embaixo da barragem. A Vale não sabia sequer quem estava trabalhando e quem não estava trabalhando. Quem conseguiu a relação de todos os trabalhadores com os contatos das famílias dos trabalhadores, fomos nós, o Ministério Público do Trabalho, através do nosso sistema de análise de dados e inteligência. E um colega aqui, de Campinas, o Dr. Mário, é um dos idealizadores do sistema. Passamos os dados para a Defesa Civil, para o governo de Minas Gerais. E apesar disso, apesar de ainda não termos tido a capacidade de oferecer a mais de 20 famílias a possibilidade de enterrar seus filhos, enterrar seus maridos, enterrar seus pais, suas mães, suas mulheres, o discurso que prevalece é o de que normas de saúde e segurança do trabalho, normas de prevenção, são um entrave ao desenvolvimento da nação. Temos que tirar o estado do cangote dos empresários. Falar isso para os familiares, para os trabalhadores da Shell BASF é algo desumano. Em lugar nenhum do mundo, em país nenhum do mundo, por mais liberal que seja a economia, o Estado não detém o controle das empresas. Aliás, o contrário. Nas economias liberais, o controle é fundamental para que tenhamos aquilo que é mais sagrado no capitalismo, que é a igualdade de competição. Mas os tempos que vivemos são tempos estranhos.
trabalho escravo, o trabalho infantil são banalizados e até romantizados. Alguns falam até que o trabalho de crianças de 7 a 9 anos traz dignidade e possibilita um futuro melhor. É muito duro ouvir isso. É muito duro ouvir isso. Já tendo participado de operações e constatado o trabalho de crianças de 5, 6 anos, ou como agora em maio, no interior de Pernambuco, numa operação em casas de farinha, onde de 24 trabalhadores, 13 tinham abaixo de 18 anos. E uma das trabalhadoras era uma menina de 3 anos de idade. 3. Quando nós chegamos lá, ela estava com a mandioca numa mão, uma faca deste tamanho na outra e uma chupeta na boca. Que futuro o nosso país, a nossa sociedade pode esperar com uma realidade dessa? Que igualdade de oportunidades a gente pode pensar? Como falar em meritocracia numa disputa entre esta criança e o meu filho? O momento é um momento de resistência, é um momento, principalmente, de pensar em pacificação social. Pensar em apenas um país. Eu não vou nem tão longe como John Lennon foi na música que foi aqui maravilhosamente interpretada, Imagine, que é uma música que eu estou alucinado com essa música. Ela representa para mim o que pode existir de mais belo na humanidade, que é a humanidade sendo uma só. Eu pensando até um pouco aquém, eu penso apenas no Brasil como um só. Um Brasil em que os trabalhadores sejam respeitados apenas como seres humanos. Porque isso não acontece hoje. E volto ao caso de Brumadinho. Uma das discussões com a empresa que foi fechado o acordo judicial recentemente, uma das discussões dizia respeito a um trabalhador que tinha um sítio pequenininho no curso da Lama. E esse sítio foi levado. A esposa dele trabalhava num comércio lá na cidade de Brumadinho, e a grande discussão era porque a esposa dizia ele não estava trabalhando, ele estava descansando em casa. E a Vale falava, não, ele estava trabalhando. Qual a diferença? Por que houve uma discussão mais de, 7, 8 horas por conta disso? É simples, porque a reforma trabalhista trata o trabalhador como um subser humano. Se ele estivesse trabalhando, ele ganhava um salário mínimo, era um trabalhador terceirizado. Se ele estivesse trabalhando, a indenização que a família receberia estaria limitada a R$50 mil. Por isso. Pela condição de sub-ser humano. Que é um ser humano trabalhador. As empresas no Brasil, isso eu tenho certeza, a certeza de quem já tem 83, 2019, 36 anos de atuação perante o Judiciário Trabalhista. Quase 11 anos como servidor e já quase 26 anos, né, Estela, como procurador do trabalho. A Justiça do Trabalho
eu conheço pouquíssimas, raríssimas decisões que condenaram empresários que cumpriram a lei. Claro, tem os que descumpriram por problema organizacional, ou até por desconhecimento, eu até concordo. Eu já tive a oportunidade de uma operação trabalho escravo, em que a pessoa que era responsável pela fazenda nunca tinha saído da fazenda. Sabia o que era carteira de trabalho. E o dono da fazenda não aparecia há mais de 20 anos na fazenda. Nós até encaminhamos ele para a Defensoria Pública para pedir uso capião. Confesso que não sei o resultado. Ouvi, durante as discussões da reforma trabalhista, que os juízes do trabalho eram lenientes. E os juízes do trabalho só favoreciam os trabalhadores. E tive a oportunidade de fazer um levantamento naquela época, para tentar mostrar que não. Claro, existiam juízes que tendiam um pouco mais para o lado do empregador, como existiam também que tendiam mais para o lado empresarial, mas que a grande maioria, a esmagadora maioria, tendia só para um lado. O lado da justiça, o lado da legalidade, o lado da constitucionalidade e da convencionalidade. É preciso, mais do que nunca, que todos que operam direito, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, advogados trabalhistas, sindicalistas, empresários, todos que lidam com o direito social no país, estejam juntos, de mãos dadas, lutando pela defesa dos direitos sociais. Apenas para encerrar, porque eu já falei demais, já fui além do que me foi permitido, eu quero deixar aqui um agradecimento em nome do Ministério Público do Trabalho e um agradecimento e uma menção de um mais profundo reconhecimento à Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, por ter ajuizado essa que foi talvez a ação mais emblemática do poder da Justiça do Trabalho, o poder dos direitos sociais, de fazer a reparação, de trazer, de devolver, melhor dizendo, aquelas famílias à sociedade de Campinas e região, de Paulínia, e sociedade brasileira, o sentimento de justiça. Eu faço na pessoa da Clarissa, que entrou com a ação, que lutou para entrar com a ação, lutou para manter a ação, levar a ação até o Tribunal Superior do Trabalho. Peço que sintam-se todos os que atuaram e atuam homenageados, reconhecidos. E a este tribunal da 15ª Região, que teve a coragem, a altivez de emitir a decisão, não por ter sido, à época, a maior condenação da Justiça do Trabalho do Brasil, mas por ter sido a reparação de, até então, uma das maiores tragédias do meio ambiente do trabalho no Brasil. Este tribunal tem tudo para se honrar. Eu faço isso, essa menção, na pessoa da doutora Maria Inês, da desembargadora Maria Inês, que infelizmente não está presente.
E, por fim, eu não poderia também deixar de fazer aqui uma menção a um dos homenageados deste evento, que é o ministro João Aécio Dallazen, hoje representado por sua filha. O ministro João Aécio Dallazen era uma pessoa que, normalmente, os advogados, as partes, tinham muito receio de conversar. Era uma pessoa muito seca. Eu confesso que, não sei se por sorte, por empatia, mas eu sempre tive, por parte do ministro, um tratamento extremamente cordial, e ele brincava comigo. Brinca comigo quando eu encontro com ele. E, ultimamente, nos últimos dias, nas redes sociais, um vídeo na qual o ministro João Aécio Dallazen faz um relato sobre a sua infância de menino trabalhador, explica não só seu temperamento, mas mais do que isso. Apesar de tudo que eu já li, já estudei, já vivi com relação ao trabalho infantil, aquele vídeo tem a melhor lição sobre os malefícios do trabalho infantil que eu já vi em toda a minha vida, principalmente por ter sido dado pela pessoa que foi. Eu já ouvi. Ah, não, mas se ele chegou a presidente do tribunal, então foi bom ele trabalhar como criança. Falei, então ouve o vídeo direito. Vê o vídeo, porque você não viu. Então fica aqui a homenagem ao Tribunal Superior do Trabalho, na pessoa do ministro José Aécio Dallazen. Apenas para encerrar, a Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que nós não podemos permitir que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Eu, já na reta final da minha gestão como Procurador-Geral do Trabalho, eu já estou de aviso prévio, meu mandato vai até o dia 22 agora de agosto. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui, agradecer aos meus colegas e amigos da 15ª Região, que me honraram sempre com a possibilidade de estar em todos esses eventos de inaugurações relativas às destinações do caso Shell BASF, e assegurar, como alguém que já por diversas vezes veio aqui em Campinas a trabalho, antes de ser procurador-geral e depois como procurador-geral, inúmeras vezes já estive aqui, que o TRT da 15ª e a nossa querida e amada PRT, Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª, elas são, o Tribunal e a Procuradoria são locais de acolhimento, locais onde, como disse Madre Teresa de Calcutá, saímos melhor e mais felizes. E a sociedade, ao ver situações, ao ver julgamentos como o do caso Shell BASF, tenham certeza, saem das nossas presenças procuradores, juízes, advogados que atuaram no caso, melhores e mais felizes. Muito obrigado. Teremos agora as palavras de Sua Excelência, o vice-diretor da Escola Judicial do TRT-15, desembargador Carlos Alberto Bosco. Boas-vindas a todos. E, em razão do adiantado, me permito cumprimentar e agradecer a todos os presentes, na pessoa da minha presidente e cara amiga Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes, e do ministro presidente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, João Batista de Brito Pereira. Destaco que essa atividade, essa importante atividade, ela foi
realizada em parceria com o TST, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Programa Nacional do Trabalho Seguro, o TRT da 15ª Região, o Ministério Público do Trabalho, o Comitê Regional do Trabalho Seguro e também a escola. É com muita honra e alegria que nós recebemos todos os senhores aqui. E um agradecimento meu especial a todos aqueles que organizaram esse evento com essa magnitude. Então, simplesmente, eu gostaria de registrar essa gratidão, essa satisfação e o carinho, e, sobretudo, pela presença de todos os participantes. Muito obrigado, que tenhamos todos um ótimo seminário. Bom dia a todos. Para a conclusão dos pronunciamentos da cerimônia de abertura, teremos neste momento as palavras de Sua Excelência, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho e coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, doutora Delaide Alves Miranda Arantes. Bom dia a todos e todas. Eu vou resumir aqui a minha fala em razão do adiantado da hora. Nós já previmos que poderia acontecer algum atraso em razão da peculiaridade desta abertura. Não é apenas uma solenidade de abertura, né? É mais que uma solenidade de abertura. Cumprimento a mesa, na pessoa do meu presidente, João Batista Brito Pereira, e da presidenta Gisele e Ronaldo Fleury, a minha colega, a ministra Marilena Malma, que está aqui presente. Cumprimento os advogados, cumprimento o vereador Gustavo Peta, em nome de quem cumprimento todas as autoridades. Quero agradecer muito a quem deu concretude à ideia desse evento e ao sonho de sua realização. A ideia desse evento surgiu quando eu e a procuradora Adriane Reis estávamos em um evento social em Aracaju, casamento da filha do ministro Augusto César, e que consideramos que seria importante, né, fechar o trabalho da comissão que administrou o acordo que foi feito com um evento, né? E estou muito satisfeita, um evento dessa magnitude. Quero agradecer o TRT 15 e o ministro Brito Pereira, que ajudou a dar concretude a esse sonho, né? E o mérito de ser realizado em Campinas é do ministro Brito, porque quando eu fui falar com o ministro Brito que a Comissão do Trabalho Seguro havia aprovado a ideia do evento, eu precisaria da aprovação do meu presidente, né? E pedi a ele a opinião aonde ele considerava que devia ser realizado. Ele, olha, deve ser realizada onde tudo começou, né, e aonde estão os benefícios. E ontem, inclusive, visitamos algumas obras aí acompanhados pelo Ronaldo Lira e também pelo doutor Lorival e todos aqui de Campinas que têm dado esse apoio muito importante. Eu quero registrar aqui esse agradecimento. Agradecer pública aqui presente, né? Sem vocês aqui não teríamos como realizar esse evento. Esse evento não seria exitoso sem a presença de cada um de vocês. E aproveito para pedir desculpas aí pelo atraso. Não leve em conta o nosso atraso. Quero agradecer o PTS, a assessoria do presidente, todo o apoio aqui do TRT de Campinas, a segurança, a SECOM, todos os setores do tribunal que envolveram, que contribuíram para a realização desse evento. E vou fazer aqui um histórico bastante breve da relatoria desse processo. Eu assumi no TST, na representação da advocacia, na vaga do 5º, em 2011. Em 2012, esse processo foi distribuído para mim. O ministro Dallazen havia acabado de assumir a presidência do tribunal, e eu considerei que um processo dessa envergadura, havia sido feito um pedido de conciliação, que um processo dessa envergadura, a conciliação deveria ser presidida pelo presidente do tribunal, e não por mim, relatora. Então, eu solicitei ao presidente João S. Dallazen que conduzisse o acordo. Ele ficou mais ou menos um ano, ele ficou mais de um ano negociando o acordo, e o acordo foi fechado em 2013, quando já havia terminado o mandato dele,
E uma coisa muito interessante, quando o sindicato e as empresas me passaram o termo de acordo, eu o submeti ao ministro Dall'Asen. Já havia terminado o mandato dele, ele havia feito conclusão do processo para mim, e o ministro João Horácio Dall'Asen analisou todos os termos do acordo e me mandou um bilhete, eu guardei, e eu perguntei a ele, presidente, posso homologar o acordo? E ele me respondeu, pode ser homologada sem receios. Além disso, é um acordo histórico pelo vulto econômico e social. Abraços, João Horácio Dall'Asen. E assim, o acordo foi homologado já na presidência do ministro Carlos Alberto, mas todo negociado pelo ministro João Horácio Dall'Asen, na presidência dele. Eu tinha, quando as empresas e os trabalhadores solicitaram a mediação para o acordo, eu já havia elaborado o meu voto tinha, né, 193 laudas. Eu quero aqui aproveitar também para homenagear o assessor Fábio, que me deu assessoria para a elaboração do voto. E foi repercutido como o maior acordo até então da história da Justiça do Trabalho, que sobre isso eu não preciso falar, que já foi muito dito aqui. Eu quero ressaltar o importante papel da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Advocacia, para a realização desse acordo e de inúmeros acordos. O ministro Renato de Lacerda Paiva, que foi convidado para um dos painéis que não pôde comparecer, ele gentilmente me passou um relato das conciliações da Justiça do Trabalho em 2018. Foram 96.081 acordos, 44,26%, e um total em dinheiro de 3.347.217,906 de volume de acordos feitos na Justiça do Trabalho no ano de 2018. Quero agradecer aqui formalmente o ministro João Horácio Dall'Asen por todo o apoio e por todo o trabalho. Quero agradecer o meu assessor, o Fábio Silva Abreu, a Maria Cecília Lemos, que na época era minha chefe de gabinete e que inclusive é aqui de Campinas, o advogado Dalegrave Neto, que fez um importante parecer nesse processo, os advogados que atuaram no processo, o Mauro Menezes, o Vinícius, os demais advogados de trabalhadores e de empresas, os integrantes do Ministério Público, Dr. Ronaldo Fleury, Ricardo Brito Pereira, Adriane Reis, Ronaldo Lira, Luiz Camargo e demais. Todos se sintam mencionados aqui, que o tempo não permite mencionar a todos, né? E, nesse importante momento do Brasil, considero que esse evento foi realizado no momento, está sendo realizado num momento muito importante para o Brasil, em que se descortina um momento importante e que nós refletimos com muita tristeza o panorama que se descortina para ampliação de possibilidades de uso de agrotóxicos. E nesse sentido, eu quero ler aqui apenas duas matérias publicadas em jornais no ano de 2019 sobre esse assunto. Brasil liberou mais agrotóxicos que a União Europeia o fez em 8 anos. Esse é uma matéria da Carta Capital de 19/7/2019. A nova regra da Anvisa permite que agrotóxicos extremamente tóxicos seja classificado como moderado. E, por fim, as mudanças nas normas de proteção e segurança de saúde dos trabalhadores, que está sendo amplamente anunciada. Esse seminário, além de falarmos sobre tudo que foi falado aqui, dos benefícios do resultado financeiro do acordo, que nós visitamos ontem, né, do Ronaldo Lira, e de tudo que vai ser dito aqui, que sirva também para a nossa reflexão, para que nós possamos, da mesma forma que agimos, né, a vida inteira na carreira jurídica, que nós possamos estar preparados também para enfrentar essa nova situação que está colocada no
Brasil para nós. Um bom evento a todos, um abraço grande e mais uma vez, o meu agradecimento que eu faço na pessoa da presidenta Gisele, agradecendo a todos que contribuíram para a realização desse evento. Obrigada a todos, um abraço grande. Nesse instante, pedimos a todos que redobrem sua atenção para mais um momento de grande emoção, quando prestamos nossa sincera homenagem às pessoas que simbolizam a luta e a conquista do êxito que hoje celebramos, tendo em vista a imensurável atuação de cada um no processo que marcou indelevelmente a justiça do trabalho, e que serve também como registro em memória das vítimas e seus familiares, cuja dor não poderá nunca ser esquecida. Assim, convidamos a presidente do Tribunal, desembargadora Gisela Moraes, para a entrega que simboliza toda a nossa gratidão à excelentíssima ministra, doutora Adelaide Alves Miranda Arantes. Convidamos agora a excelentíssima vice-presidente administrativa, desembargadora Ana Marilis Gula, para expressar nosso agradecimento ao excelentíssimo ministro João Oreste Dallazen, que será representado neste ato por sua filha, a doutora Tayane Cachoeira Dallazen. Pedimos agora a presença do desembargador Lourival Ferreira dos Santos para externar nosso reconhecimento pelo brilhante trabalho da excelentíssima Procuradora do Trabalho, doutora Clarissa Ribeiro Chinescas. Para a nossa próxima homenagem, pedimos a todos que voltem sua atenção aos monitores instalados neste espaço. Excelentíssimo senhor ministro, presidente do COLEN do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. João Batista Brito Pereira. Excelentíssima doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes, presidente desta corte, que tenho hoje a honra de integrar. Impossibilitada de comparecer a este evento, por compromisso há mais de ano assumido, agradeço ao COLEN do Tribunal Superior do Trabalho e aos integrantes do Programa Nacional de Prevenção a Acidentes do Trabalho a homenagem que hoje me é destinada. Peço desculpas pela ausência e digo o seguinte aos senhores: nunca imaginei que a sentença por mim proferida geraria tantas repercussões e que o grande trauma causado pela contaminação poderia gerar tantos frutos. Parabenizo, portanto, a todos aqueles que tornaram possível que o drama de todos os envolvidos revertesse em benefícios tão palpáveis para a comunidade.
e a homenagem que me é destinada, neste momento, estará sempre presente em minha vida e próxima dos meus olhos, aquecendo o meu coração. Saiba que não tenho palavras para agradecer e solicito que ela seja entregue a Márcia Cristiane Abdala Furtado, hoje assessora neste tribunal, e à época da tramitação do caso no 1º grau de jurisdição, diretora da 2ª Vara de Paulínia, forma de compartilhar, portanto, com toda a equipe que atuou em tão difícil ação, a homenagem que gentilmente me é prestada. Recebam, todos, a minha mais profunda e sincera gratidão. Assim, convidamos Sua Excelência, a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, doutora Maria Estela de Martim, que renderá nossas congratulações à desembargadora Maria Inês Correia de Cerqueira César Targa, aqui representada pela senhora Márcia Cristiane Abdala Furtado. Participamos ainda que toda a Justiça do Trabalho enaltece a participação do excelentíssimo ministro Carlos Alberto Reis de Paula nesta conquista, que não pôde estar presente hoje por motivos alheios à sua vontade. Agradecendo uma vez mais a presença das autoridades que aqui nos prestigiaram, anunciamos a dissolução da mesa de abertura para imediatamente darmos sequência ao nosso conteúdo programático. Até já.